Tim Vickery, presente no Maracanã para acompanhar Fluminense e Atlético Mineiro. Tim, se a gente pudesse comparar o Fluminense com algum clube do futebol inglês, qual seria, Tim? Boa pergunta, porque quando tu tá falando de Fluminense, tu tá falando de tradição e glória, mas tradição e glória passando por um momento difícil, né? Tem muitos até na Inglaterra, né? Muitos que ajudaram a fundar, lançar futebol 150 anos atrás, que hoje em dia estão lutando, né? Cada vez que eu vou para Laranjeiras, que faz parte do patrimônio do futebol brasileiro, aquela ligação com elite inglesa está sempre presente, né? Porque tem até Laranjeiras, lindo estádio, tem um aspecto de pavilhão de cricket, um estádio de cricket na Inglaterra. Verdade. Nessa época de vacas magras para Fluminense, bem, vai precisar da força da torcida hoje. A gente está faltando agora 45 minutos para o jogo. Quero casa cheia hoje, né? O Fluminense precisa. O momento é muito difícil. Todo mundo sabia que depois da época de Unimed, fase ia ser complicado, né? Xerém produz, mas a condição financeira do clube é tanto que Xerém normalmente tem que vender antes do clube desfrutar, ou desfrutar em sua plenitude. Então, numa situação assim, quando você tem um pouco de dinheiro para contratar, tem que ser tiro certo. Eu nunca concordei com a decisão de contratar Paulo Henrique Ganso e dar um contrato de 4 anos para ele. Eu sei que ele é muito talentoso, mas eu vejo o currículo dele, eu não vejo solidez. Eu não vejo o que o Fluminense estava precisando naquele momento. Tomara que hoje possa brilhar, porque quando em lampejos é capaz de coisas brilhantes, mas a solidez está difícil. Falando em solidez, a última vez que eu vi Fluminense no estádio foi empate contra o Vasco, 0-0. Eu não vi no estádio desde então. O Fluminense foi melhor naquele dia, né? Parte disso foi a solidez, porque o Marcão assumiu a realidade. E a realidade era que o time estava muito aberto, absurdamente aberto. Eu lembro a derrota fora de casa contra Goiás, a facilidade que Goiás teve para romper as linhas de Fluminense. Então, o Fluminense foi para o campo contra o Vasco com 2 protegendo lá no meio de campo, e o time achou mais equilíbrio. Isso me dá um pouco de esperança que é possível sair da zona de rebaixamento. Falta pouquinho tempo para a partida começar, Tinho. A torcida do Fluminense ainda não chega em peso, né? Você vê o estádio vazio, Maracanã. É diferente quando você vê jogos do Flamengo por aqui. Muito. Até eu cheguei agora no metrô, eu estava com mais esperanças, porque eu vi pessoas no metrô, né? O metrô, porque o jogo não começa para o torcedor, não começa quando o juiz apita. Começa quando o torcedor sai de casa, né? Exatamente. A experiência começa aí. A experiência tem no ônibus, tem no metrô. Eu estava sentindo um pouco o clima do jogo no metrô, que eu não estou sentindo ainda hoje. Tomara que chega, porque o Fluminense está precisando. O torcedor do Fluminense vai sofrer até a última rodada do Campeonato Brasileiro? Eu acho que vai ser dramático, sim. Eu acho que vai ser dramático. Tem bons jogadores. Tem bons jogadores agora. Você vê na seleção sub-23 do Brasil, né? Verdade, Tim. Mas você não me disse um clube inglês que parece o Fluminense. Que parece? Eu não sei se tem um equivalente direto. As tradições, as Pode cores. Ser até longe do capital. Newcastle. Newcastle é um time com poderoso Newcastle. Enorme tradição. Newcastle é a zona da Inglaterra, região da Inglaterra, que na história mais produziu jogadores de muita qualidade técnica. O
Bobby Charlton é de perto de lá, Paul Gascoigne é de lá. Sempre houve essa tradição. Parece que a fonte meio secou. Nos últimos anos, nas últimas décadas até, o Newcastle tem uma crise de ambição, está operando muito por baixo da sua potencial. Então tem o Newcastle, e também no seu vizinho, Sunderland, tem um aspecto de glórias que diminuíram com o tempo, né? O Fluminense está enfrentando o mesmo período. Legal, Tim. Forte abraço, boa partida para você. Valeu para todos nós.